boa noite, bom dia, para não sei o horário que você vai assistir, mas agora eu estou ao vivo aqui no Instagram. Deixa eu segurar direito aqui meu celular para não cair. Isso aí. Gente, que delícia estar de volta aqui com vocês, nessa rádio incrível. Olá, Paulo Carvalho, seja muito bem-vindo, meu mestre! Faço mentoria com esse Paulo Carvalho, ele é um espetáculo. Vera Lúcia, seja muito bem-vinda. E hoje eu quero contar para vocês uma novidade incrível, maravilhosa. Eu lancei meu livro dia 8 de janeiro. Dia 9 de manhã eu já estava como best-seller. Hoje de manhã entrei na Amazon, eu continuo como best-seller. E hoje, claro, eu quero falar do meu livro. Olha, é uma alegria tão grande. As pessoas às vezes falam, é muito fácil conseguir best-seller. Para mim foi difícil escrever. A intenção ali maior... Olá, Paula, seja bem-vinda. A intenção ali, essa escrita, ela foi terapêutica para mim. E na realidade, eu escrevi já tinha algum tempo, finalizei agora no final do ano, e hoje eu quero falar desse livro para vocês. A importância. Esse livro foi interessante porque eu escrevi um livro para mulheres. E um homem leu meu livro e ele falou, Miriam, esse livro não é só para mulheres, é para homens também. E foi interessante porque ele falou, a minha mulher passa exatamente isso para mim, o problema que ela tem com a sogra, como eu tive com a minha. E ele falou que ele achava que era um exagero, que ele falou, foi difícil acreditar. Mas lendo o seu livro, caiu minha ficha, muito, muito. Então, eu quero te agradecer. Gente, esse depoimento para mim foi muito bom. Mas vamos falar um pouco do livro, A Libertação do Abuso Emocional. Quantas mulheres passam por isso? Como a minha mentoria, ela é para mulheres que têm situações... Olá, Maria, seja bem-vinda. O que acontece? Como eu trabalho muito com mulheres, elas chegam para mim, estou perdida, não sei por onde começar. E muitas vezes é aquela falta de entrar em contato com si, saber exatamente o que está acontecendo. E no meu livro eu explico exatamente como é que eu entrei, como é que eu saí dessa situação de vítima, porque o meu livro é de vítima a protagonista. E exatamente, deixa eu ver se eu solto isso aqui, se não vai cair. Estou com suporte aqui. Deu. De vítima a protagonista. Então, o que acontece? A gente vai passando situações na vida em que a gente vai aguentando, vai achando que vai melhorar, que a outra pessoa vai mudar, e não muda. Quem muda somos nós. Isso a gente já sabe. Mas se eu tivesse, na época, uma pessoa para falar isso para mim, eu não teria passado o que eu passei. E olha que eu fiz terapia. Mas sabe o que a minha terapeuta dizia para mim? Você tem que aguentar. Ele é assim, a sua sogra é assim, e você tem que aguentar. Então eu achava que era natural. Mas depois a gente acaba estudando, vai se fortalecendo, mas foram muitos anos até eu me divorciar. Foi um período muito crítico. Então, o porquê de tudo isso? Porque a gente, às vezes, passa por situações na infância. Por exemplo, como eu perdi minha mãe aos 10 anos de idade, eu queria atenção, eu queria carinho, eu queria consideração. E eu cresci com essa necessidade. E por essa necessidade, acabei atraindo um marido que foi exatamente que não veio preencher nada disso para mim, porque ele também era carente. E foi incrível, porque os meus filhos vivenciaram muita coisa. Eu fui me divorciar, eles já eram adultos, já tudo acima de 20 anos. 20 e poucos anos, que hoje uma filha tem 39, a outra 37, o outro 41. Então,
eu demorei muito, mas sabe por quê? Porque eu tinha medo de separar. Para mim, o casamento era indissolúvel. Tinha que aguentar, porque sabe a história do karma, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não existe isso. Vamos ter consciência. Olha, nesse livro eu explico direitinho por que que você fica aguentando. A vida é bela, nós temos que viver. E vou dizer mais, eu tenho 71 anos e eu tenho o maior orgulho da minha idade. Por quê? É a vivência. E agora, cada dia mais, eu tenho consciência da vida, consciência do tempo. Gente, sabe que horas que eu acordo? 4 horas da manhã, para aproveitar mais o dia. Tudo bem, eu deito mais cedo. Mas é aquela vontade de curtir o dia, de, de permanecer comigo, Deus comigo, e essa sensação que dá no corpo. Então, voltando aqui um pouco para o livro, o que que acontece? Quando a gente traz algumas coisas da infância, a gente acha que vai superar sozinha. Naquela época eu não tinha consciência que eu era carente. Eu só queria atenção. E meu marido também não tinha para dar. E a minha filha foi muito interessante, que uma das coisas também que eu achei muito interessante, ele é de descendência húngara, e a minha filha foi para a Hungria para conhecer a cultura húngara. E quando ela voltou, ela ficou lá 5 anos. Quando ela voltou, ela falou: mamãe, entendi o papai completamente. Aqui as mulheres são matriarcais. E o homem aqui não chora, o homem tem que ser durão. Eles aguentam. Gente, a maioria ali tem problema de coração, porque é o órgão do amor. Se ele não se doa, seja muito, muito bem-vinda. Se não se doa, como é que vai ser essa troca? Porque a gente aprende com o outro. O outro é um espelho para a gente. Então eu não peguei, eu peguei o mesmo que eu. Por isso que meu casamento não deu certo. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu teria feito diferente, mas eu não sabia. Fui procurar ajuda? Fui. Procurei fazer coisas diferentes, mas eu ainda não tinha acolhido a minha criança interior. Eu não tinha descoberto as necessidades dela. Eu não entendia o que estava acontecendo. Foi por isso que eram brigas e mais brigas. O que que eu quero com esse livro? É muito interessante. Eu quero despertar na mulher como ela pode fazer mudanças. Não precisa chegar a uma separação. Lógico que chega um ponto que você não aguenta mais. Aí, para eu não ficar doente, porque eu já tinha tirado metade de um rim, tinha feito cirurgia 3 vezes, a terceira vez foi para tirar metade de um rim. Tive nódulo na tireoide, tive diabetes, mas isso tudo eu me curei, que eu já falei em programas anteriores. E aí, não precisa nada disso, porque a gente quando casa, você quer uma harmonia, você quer um companheiro, você quer ter uma vida legal, você quer ser admirada, mas você também quer admirar. E às vezes não dá. As coisas acontecem de uma forma que a gente fica bloqueada. Sabe, eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha. Então eu não falava, eu aguentava, eu aguentava. E no livro eu explico isso direitinho. Então, se você tiver interesse de adquirir meu livro, manda para mim aqui no Instagram ou no meu WhatsApp, que você quer o link do livro. Ele custa baratinho, gente. Ele é um livro digital e eu mando o link, você adquire, vai ler esse livro. Eu fui best-seller, gente, 24 horas depois, porque muita gente leu meu livro. E eu hoje de manhã entrei no site, ele continua com o best-seller. Eu estou muito feliz, porque eu sei que através desse livro eu posso ajudar mulheres. Gente, eu passei uma situação, mas eu quero ajudar mulheres a ela enxergar o que está acontecendo e ela tomar decisão. Não sou eu que tomo a decisão. A gente vai curar essa criança interior, a gente vai curar esses traumas, curar essas situações emocionais, para que ela vai se desenvolvendo. Quanto mais conhecimento você tem, mais habilidade você tem para lidar com a sua vida. Então, não seja vítima. Não é que não seja. Se você está como vítima, eu te dou uma sugestão. Vamos sair desse lugar? Esse lugar te aprisiona. Esse lugar te sufoca.
E você vai perceber quando é aquela insatisfação que você não aguenta mais e muitas vezes, talvez até se sinta revoltada com tudo isso. Não precisa ficar nessa situação. Nós temos várias formas. Eu gosto do casamento, claro que eu gosto. Mas chega uma hora que eu optei pela vida. Porque senão eu ia acabar morrendo ali. Olha só, gente, eu tive diabetes, aí eu fui estudar que era falta de docilidade na vida. Lógico que eu só tinha isso. Porque eu peguei um cara também que, sabe, ele também não teve amor de mãe. E ele morreu implorando amor de mãe. Na última hora que ele estava morrendo, sabe, tinham desligado os aparelhos e ele não ia embora, não ia embora. Desligado assim, né? Tinha terminado os remédios, já não tinha mais nenhum órgão funcionando. E ele falou que queria ver a mãe. Depois de 24 horas, aí eu me toquei. Falei para minha filha, faz um vídeo para ele ouvir a voz da mãe. Ele ouviu a voz da mãe, nem 15 minutos depois, ele partiu. Então, ele também era carente como eu, só que a gente só vai perceber isso depois que a gente faz a viagem interior. E essa viagem interior, eu falo muito nas minhas mentorias, nas minhas terapias, nas palestras. Por quê? É a forma que você tem. Olá, Magalu. Seja bem-vinda. Isabel, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nós precisamos nos conhecer. E o meu trabalho é exatamente ajudar você a se conhecer melhor. Ver as coisas que você pode mudar, as que você não pode, que atitude você consegue tomar para se sentir bem. Gente, nós temos que viver a vida. A vida é incrível. A gente passa por situações, mas são aprendizados. Mas nós não podemos nos ficar eternamente vítimas disso, achando que nunca vai passar. Tudo na vida passa, quando você aprende a fazer mudanças. Então, o que acontece? Quando essas coisas acontecem com a gente, eu falo para você, não ignore você. Vamos sentir. Vamos sentir o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso. Quando tudo começou, se você sente dificuldades, vamos analisar juntas aqui o que está acontecendo. Porque tem um começo. Ou foi na sua infância, ou foi na sua adolescência, em algum momento desencadeou tudo isso. Eu falo por mim e pela experiência que eu tenho dos atendimentos que eu faço também. Você não precisa ficar nessa vida que você está levando, se você está passando por situações de humilhação, como eu passei. Por quê? Eu achava natural. Porque quando eu era criança, quanto mais carente eu era, eu pedia as coisas, sempre eu era usada emocionalmente, e aquilo me abastecia. E eu fui crescendo com essa situação. Para mim era um aprendizado. Eu casei e levei isso para o casamento. Mas felizmente eu acordei. Eu fui uma vítima durante muitos anos. Gente, a situação de vítima é horrível. Eu só reclamava do ex-marido, reclamava da sogra. Mas por quê? Eles me humilhavam tanto, me subestimavam tanto. E quanto mais a minha sogra me subestimava, mais eu queria a atenção dela. Eu queria mostrar para ela quem eu era. Porque eu sempre fui muito generosa, desde criança. Isso está no livro também. Olá, Magalu. Maga Oficiale. Desculpa, agora que eu consegui ler melhor sua aqui. Tudo na vida são processos, vales e desafios para depois vir as bênçãos com certeza. Perfeito, se permitir conhecer a vida muda com certeza e muda. Pena, não é que pena, eu acho que foi o tempo certo para eu amadurecer. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e nem na época que eu me separei. Então eu convido você, se você, mulher,
que vai assistir depois essa live, que ela vai para o YouTube também. Eu estou agora na Madrugada Astral. Eu estou gravando, porque meu programa é às terças-feiras, vai amanhã ao ar, ao vivo, das 4 às 4:30 da manhã. Mas como é muito cedo, eu prefiro gravar e depois vai ao ar. Mas eu aproveitei para fazer uma live, porque eu estou muito feliz com o meu livro. Sabe, esse depoimento que eu recebi desse senhor que falou para mim, que foi um alerta para ele, que ele duvidava que a mãe dele poderia fazer isso com a esposa dele. E ele falou, como é natural, como eu percebo isso. Então, foi por isso que eu quis falar do meu livro. Se você ainda não adquiriu, pode mandar aqui no Instagram ou no meu WhatsApp. Aliás, eu preciso dar o número do WhatsApp, né? DDD 11 99212 1449. Eu vou repetir. DDD 11 99212 1449. Ah, eu estou ao vivo aqui na rádio. Caso você queira ligar para cá. Ih, agora não dá para eu ver o telefone. Fala para mim o telefone, Pedro, por favor. A cadeira está na frente, eu não consegui ver. Se alguém quiser fazer uma pergunta, só puxa a cadeira aqui para mim, fazendo favor, que aí eu consigo ver o número, que se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui, lógico, pela rádio, né? 3251-3020, DDD 11, São Paulo. Então, quem está me assistindo, olá, Ig Natural, seja muito bem-vindo. Se quiser, pode mandar uma pergunta aqui pelo Instagram, ou se quiser ligar na rádio, o telefone é 3251-3020. Pode fazer sua pergunta. Que Deus continue abençoando você poderosamente. Isso é só o começo. Ai, que bom. Mas olha, eu já venho com essa cadência de conhecimento já há alguns anos. Por isso que eu me sinto apta para ajudar mulheres a despertarem para si, para o seu poder. Corpo e alma, seja bem-vindo, bem-vinda. Despertar o seu poder. Gente, nós temos um poder dentro de nós. Eu desconheci o meu. Quando eu vi o meu poder, como a gente pode fazer transformações, como a gente pode fazer coisas diferentes com elegância. Não precisa ser agressiva, tem várias formas de falar, de se colocar. E nós precisamos, porque às vezes, na hora da raiva, na hora que as coisas acontecem, nós ficamos muito insatisfeitos e a primeira reação é uma explosão. Eu fiz muito isso. Hoje eu vejo que não precisa nada disso. Há uma calma, há uma serenidade, há uma respiração. A respiração, gente, oxigena tudo. E quando você respira, dá tempo de você pensar para responder. Pensar para tomar uma atitude. Às vezes, e se você não sabe o que fazer na hora, não faça nada. Muitas vezes o silêncio, eu tinha uma amiga que dizia, o silêncio, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Podemos reconhecer o que temos em nós. Quando a gente se conhece, a importância de se conhecer, de se sentir, de se valorizar, é a coisa mais deliciosa que tem, porque você já não fica à mercê do outro. Você não fica à mercê da mídia, você não fica à mercê dessa massa que quer consumir a gente, dando tantas informações. A gente vai aprendendo a ser seletiva. Respiração certa, conexão com o Criador, ou melhor, com a nossa centelha. É isso mesmo. É isso que eu fiz, é isso que eu faço diariamente. Gente, eu acordo 4 horas da manhã. Se acordar aquela coisa escura, que eu abro a janela, deixo aquele arzinho gostoso entrar. Quando é 5 e pouco da manhã, os passarinhos cantando, é o que eu falo, eles vêm me dar bom dia. Você começa a ter sabor na vida. Tem pessoas que chegam para mim, mas você tem uma vida diferente porque você mora sozinha, você não sabe o que é. Filhos problemáticos? Eu também tenho filhos que me dão situações, desafios. Sim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha que me desafia sempre. Mas nem por isso eu vou deixar de amá-la. Não.
ela é um aprendizado para mim. Nós, desafios é para o nosso crescimento. Aí é que é a coisa gostosa. Você não reclamar, não julgar, não condenar. E essa minha filha é um verdadeiro desafio para mim. Sim, ela me ensina muito. Antigamente eu batia muita boca com ela, a gente brigava demais. Agora, não. Sugestão: se você acordar às 4, muitas oportunidades surgirão com certeza. Teste depois e me fale. Não, eu já acordo, aliás, 15 para as 4, para ser mais precisa. Porque eu gosto de, antes de sair da cama, antes de abrir o olho, eu já me conecto com Deus. Deus princípio. Eu me conecto com Deus. Eu já sinto a maravilha do meu dia. Eu faço depois a minha meditação. Eu faço meus exercícios bineurais, que eu fico ouvindo, para ir começar o meu dia. 4 horas é a frequência da movimentação. É isso mesmo. Eu percebi que, assim, foi interessante que eu comecei a acordar 6 horas. Aí parece que não dava tempo. Passei a acordar 5h30, depois 5 horas, depois 4h30, depois 4, agora 15 para as 4. Para mim, assim, porque a hora que eu saio da cama, 4 horas. Então, é o que você falou, né? A frequência da movimentação. É isso. É um espetáculo, gente. Mas eu durmo cedo. Depois que eu aprendi que não se pode dormir depois das 11, porque durante muitos anos eu estudava de madrugada, eu tinha grandes intuições entre 2 e 3 da manhã. Então eu ficava acordada. E mesmo que eu deitasse, que fosse dormir, 2 horas da manhã eu era acordada, porque às vezes eu tenho contato com extraterrestres. Então eu era acordada. Então agora eu mudei. Eu deito cedo e vou. E quando é 15 para as 4 eu acordo. Faz a experiência um dia de você acordar esse horário para você ver a diferença que é no seu dia. Mas faça a experiência. Eu fiz, para mim é maravilhoso. Eu gosto muito de mim. Eu aprendi a gostar de mim. Gente, tudo que eu falava antigamente, eu ficava, ai, será que eu falei? Será que eu magoei? Era aquela preocupação, sabe? Hoje não. Segurança em si. Eu seguro em mim. Às 3h45, frequência da Trindade, ou seja, corpo, alma e mente. Olha que espetáculo! Gente, olha aqui que sabedoria! Eu faço isso já com esse conhecimento, mas que bacana você falar isso aqui, porque eu não lembraria de falar nesse momento. Eu acho bem pertinente você contar isso. Olha, gente, 3h45 da manhã, a Magal Oficiale. Pode seguir essa pessoa, gente, no Instagram, Magal Oficiale. 3h45 é a frequência da Trindade, ou seja, corpo, mente e alma. Por isso que eu acordo 15 para as 4. Eu já sabia disso, mas não ia, nem me passou pela cabeça de falar, mas eu agradeço você ter escrito aqui para eu poder falar para as pessoas que estão aqui me assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois também, né? Ou no programa da madrugada, ou no YouTube. E outras 4 é a frequência da movimentação. É a hora que eu saio da cama. Não é lindo, gente? Olha que a sincronicidade, que espetáculo! Então, gente, eu quero deixar um recado aqui para vocês, o seguinte, ó. Quando a criança está muito machucada, precisa ser perdoada. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Então, se respeite. Perdoa você. Se você tem dificuldade de fazer esse trabalho de perdão, conte comigo. E outra, tem muita gente aí no Instagram, no YouTube, que você pode procurar. E vamos nos conhecer. O autoconhecimento abre caminhos onde não existe caminho. Estou muito feliz, muito grata. E eu repito aqui, vou deixar de novo o meu telefone, DDD 11 99212 1449. Se você quiser mandar um WhatsApp para mim, se você quiser adquirir meu livro, eu te mando o link, pela Amazon.
Gente, ali tá escrito Kindle, mas você pode assistir pelo celular. Eu não tenho Kindle, eu assisto tudo pelo celular. Eu leio tudo pelo celular mesmo. Então é muito fácil. E gratidão por compartilhar esse conhecimento. Muito top. O teu também. Muito maravilhoso. Gente, agora recebo o meu carinhoso abraço. Abraça você nesse instante, sinta o seu amor, a sua compreensão e o seu perdão. Até o próximo programa.